Olá, pessoal, bom dia a todos. A gente está chegando aqui no nosso quarto estudo nesse semestre do livro do Paulo On, e Deus falou na língua dos homens, mas também chegamos ao nosso último encontro do ano da BC2 Campinas. Então, queria, vozes, emojis tristes, chorando, mas a gente volta logo após aí um período de descanso também. Hoje a gente vai estar vendo o capítulo 12 desse livro, né, a parte final dele, a gente está encerrando ele também, e aí a gente encerra esse ano de estudos, terminando o livro E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo On, e também o nosso ano letivo, né, da BC2 Campinas. Bom, para quem não conhece a gente, somos o grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o grupo local em Campinas, né? A gente se reúne aqui na CEL, na Casa da Comunidade Estudante Universitária, e quinzenalmente. Então, a gente sempre, antes de começar os nossos estudos, a gente faz um período de devocional. E para esse momento, né, antes de passar para quem vai dar o estudo, que é o Fernando, a gente tem aqui um momento de reflexão também na palavra de Deus, e para isso eu gostaria de chamar a Bia, para já estar conduzindo esse momento, e logo após a oração também já passamos para o Fernando, e aí a gente dá sequência ao nosso estudo. Bia? Tá. Calma aí. Ok. Foi? Obrigada. Deixa eu ajustar aqui. Certíssimo. Gente, bom dia a todo mundo também. Quem tiver com as Bíblias em mãos ou no celular, podem abrir em Apocalipse. Estou apocalíptica hoje. Apocalipse, capítulo 1. A gente vai ler do 5b. A gente vai pegar metade do versículo 5 em diante até o versículo 8. Todos achamos? Sim? Então vamos ler juntos. A gente começa aqui do 5b. Começa assim. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. A gente está no final do ano da ABC2, mas o final do ano da ABC2 significa para nós também o planejamento do próximo ano. É um ciclo sem fim, como no Rei Leão. E eu gosto desse versículo porque diz muito claramente como Jesus Cristo é o princípio e o fim de tudo. Tudo vem dele, tudo é por ele e para ele. Nele, tudo que existe é sustentado, né? Toda a existência é sustentada por ele. Tudo aquilo que a gente estuda, todas as nossas investigações científicas, tá aí o Fer, a Duda, que estão nessa fase de entrega e defesa do TCC. Mas também esse grupo em que a gente se reúne para aprender mais de Deus, refletir como que a gente pode se aproximar dele e servir a ele através dessa nossa vida, às vezes mais acadêmica, científica, no ensino, na pesquisa. Tudo é por ele, tudo é para ele. E por meio dele que a gente subsiste, e ele é o nosso centro, e deve ser. Nosso centro no coração, no agir, no pensar, no falar. Gostaria que a gente ficasse com isso em mente nesse finalzinho de ano, que sempre tem um clima de uau, que bom que tudo está acabando e agora a gente vai poder descansar um pouco. Mas assim que começa janeiro, já começa aquelas
frasezinhas de Instagram, página 1 de 365, vamos lá. E daí a gente recomeça tudo, e define as nossas metas, e começa a academia, começa a correr, começa qualquer coisa, mas nesses finais e recomeços, Jesus é o centro de tudo e é ele que sustenta todas as coisas. E hoje a gente vai finalizar o estudo do livro com a parte final da interpretação do Novo Testamento. Quando a gente lê e interpreta a Bíblia, a gente tem que sempre fazer essa interpretação cristocêntrica, se eu puder falar assim. Interpretação cristocêntrica. Acho que está tudo bem, né? Sem as aspas. Tudo aponta para ele e não existe outro Salvador, não existe outra causa de ser senão ele. E a gente agradece por isso, que nos resgatou de nós mesmos, das nossas próprias convicções, das nossas próprias ideias e nos chamou para uma vida com ele, que é uma vida de amor, de paz, de esperança. Então, mesmo diante de tantos finais, de tantos acontecimentos, a gente pode ter a esperança do amor, a certeza do amor dele e a esperança de estar com ele na eternidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Paizinho, por nos conduzir até aqui hoje. Obrigada porque todos chegamos em segurança. Obrigada pelo café, pelo bolo. Obrigada, Senhor, pelo alimento que a gente pode compartilhar. Paizinho, eu te agradeço pela vida do Fernando. Obrigada, Pai, pelo coração dele que se dedicou, se preparou ao longo dos últimos dias para trazer esse estudo para a gente. Obrigada, Senhor, por ter capacitado ele a cada dia. E eu te agradeço, Senhor, por esse final de ano que é tão gostoso, que é um ano de conclusão para o Fer, para mais alguns de nós. Obrigada, Pai, por nos conduzir até Ti, porque muitos de nós encontramos a Ti e o Teu reino durante a faculdade, com amigos que conhecemos lá. Obrigada, Senhor, por nos aproximar e nos unir em Teu nome. Seja conosco nesse estudo, abre as nossas mentes e corações, e eu te peço para que o que a gente estude hoje e aprenda aqui vá para além desses muros, dessa rua, mas que a gente pratique e se lembre de que Tu és o centro de tudo, de toda a palavra, de toda a realidade, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e também te agradeço. Amém. Não, relaxa, pode deixar aqui. Vou tirar o mic. Bom dia. Vem. Cadê o... Tá com coisinha? Tá funcionando ou não? Oi, gente, eu sou o Fernando. Eu faço engenharia civil na Unicamp. Fazia não, tô quase não fazia. E hoje eu vim trazer para vocês o capítulo 12 do livro. E eu estava muito nervoso, só que quarta-feira eu defendi meu TCC e esse nervosismo sumiu, porque acho que eu deixei tudo lá, entendeu? Então agora eu estou bem mais tranquilo para apresentar alguma coisa. E todos vocês leram esse livro? Não inteiro? Tá bom. E o capítulo de hoje é Cartas, o gênero literário predominante no Novo Testamento, né? Peraí, gente. Beleza. E assim como qualquer livro, o Novo Testamento também é um livro. E a gente tem que analisar
o gênero literário predominante presente nele, né? A maioria dos livros no Novo Testamento são cartas, né? Então, só das que foram escritas por Paulo, temos 28% do Novo Testamento, né? E se a gente considerar todos os 27 livros, tirando os evangelhos, toda a literatura restante tem a forma das cartas da antiguidade, que é o gênero literário de cartas no período da antiguidade, né? Então, é muito importante a gente entender a importância do contexto em que essas cartas foram escritas e a teologia por trás dessas epístolas, né, que são cartas dos autores neotestamentários, né? E então a gente pode pensar, bom, o mundo mediterrâneo tinha todo esse tamanho. Como que, por exemplo, Paulo ia levar a mensagem para tudo isso andando a pé? Tipo, quanto tempo isso ia demorar, né? Então, a importância das cartas na antiguidade era como se fosse o nosso e-mail hoje, vai. Eu tô muito velho ainda já, né? É o WhatsApp, vai, vamos dizer assim. E, enfim. Então, nesse capítulo, Paulo On, ele vai tratar algumas coisas como por que Deus escolheu o meio epistolar de cartas, né, para falar com as igrejas. Ele vai dar um breve estudo contemplando Filemon, que é a menor carta de Paulo, e usar isso como um estudo de caso, né? E esse livro não tem o intuito de esgotar esse assunto, investigar todas as cartas do Novo Testamento, porque isso não tem como fazer. A intenção é apresentar a estrutura básica das cartas. E, enfim. Então, todos os demais autores também eles vão adequar o conteúdo teológico das cartas com base no que eles querem passar para quem eles querem passar, né? E utilizando geralmente a estrutura epistolar clássica que eu vou apresentar para vocês, né? Então, essa é mais uma maneira, segundo a visão do autor, de como Deus acomodou sua mensagem ao entendimento dos receptores originais. Então, é importante a gente pensar em quando a gente lê essas cartas, em o que o autor estava querendo passar para quem ele estava escrevendo, e não só ler só por ler, assim, né? Então, isso é muito importante. Enfim, então, falar um pouquinho das cartas no contexto greco-romano, né? As cartas, elas tinham a característica de serem registros breves e eram amplamente utilizados, né? Então, com exceção de correspondências mais formais, como cartas diplomáticas, a linguagem expressa nas cartas era como se fosse uma conversa do remetente com o destinatário, era o meio que eles tinham de se comunicar, né? Isso se evidencia em vários textos que a gente tem de cartas da antiguidade, não só da Bíblia, né? E então é extremamente necessário analisar o uso dessas cartas dentro do contexto greco-romano, para entender como essa forma de comunicação alcançou um uso tão frequente e importante naquela sociedade, né? Então, no trabalho do Stanley ali, que chama a Escrita de Carta na Antiguidade Greco-Romana, ela nos ajuda a entender como que tudo isso aconteceu naquela sociedade, né? Então, as cartas eram meios de comunicação dentro da estrutura hierárquica da sociedade. A estrutura hierárquica podia se resumir basicamente entre a relação entre subordinados e superiores, que seria a patronagem e reciprocidade, a relação entre iguais, que seria de amizade, e as relações familiares, que combinavam um pouco desses dois. E a dinâmica social predominante na cultura clássica e também judaica estava associada à ideia de honra, hierarquia e amizade, que é um pouquinho dessa estrutura aqui, né? E aquele mundo era extremamente estratificado, então tinha uma pirâmide social que era ocupada pelos aristocratas e na base os escravos e os agricultores, né? E além isso, a primeira que é a relação de hierarquia entre as pessoas. A segunda relação era de amizade. Então tem algumas cartas que já mostravam na Grécia clássica que, por exemplo, meninos socializavam fora de suas casas em um grupo de meninos da mesma idade. Então tem registros dessa relação de amizade entre pessoas naquela época, né? E esses grupos de mesma idade e gênero se tornariam a base do retairoi, ou seja, uniões ou companhias de amigos. E isso estava intimamente relacionado ao grupo político muito importante na política grega. Então, essa relação de amizade,
ela fica evidente nas cartas, e ela também não era só um vínculo de afeição, mas também um instrumento de se fazer política. Então, principalmente dentro dos círculos mais letrados e aristocráticos daquela sociedade. E o outro, que é a relação familiar, dentro da família, que essa relação, tanto a relação de hierarquia quanto de amizade aparecem, então, de forma simultânea, né? Então, a mesma divisão hierárquica da sociedade de forma macro era vivida também dentro das famílias de forma micro, né? E é importante frisar que a família naquela sociedade não é muito diferente do que a família hoje, porque inclui até escravos, né? E também o conceito de escravo não pode ser utilizado da mesma forma, mas eu vou falar um pouquinho disso depois. E é bem documentada a comunicação por cartas entre essas figuras da sociedade da época. Então, a gente pode entender as cartas da antiguidade como formas objetivas de comunicação. Era um meio curto, até porque eu fiquei pensando, tipo, a distância era longa pra caramba, sem enrolar demais, acho que a pessoa se perde, né? Tipo, na hora que chega a carta, sei lá. E, enfim, então é importante frisar que tinha essa hierarquia, tinha a amizade e tinha a estrutura de família. E tudo isso influenciava em como eles escreviam as cartas e como eles se portavam diante do que eles estavam transmitindo, né? Mais tarde, os escritores do Novo Testamento, eles vão se apropriar desse tipo de comunicação e criar um gênero literário diferente. E aqui eu vou falar um pouquinho da estrutura formal dessas cartas, porque essas cartas tinham basicamente uma estrutura que era composta de 3 partes, né? Que era a introdução, que tem a identificação do remetente, o destinatário e um rogo de bênção, e uma breve saudação. Tem o corpo epistolar, que é o conteúdo da carta, né? O motivo da carta, o conteúdo, e a conclusão, que dentro de um registro, o remetente se dirige ao destinatário com rogo e saudação. Eram cartas bem curtas, eu vou mostrar um exemplo depois. Mas aqui o Stanley também deixa um texto falando, ó, as cartas gregas e latinas mais longas começavam com uma introdução ou saudação que continha o nome do remetente, o nome do destinatário e uma saudação. A fórmula era, por exemplo, Demétrio a Públio, saudações. Isso poderia ser ampliado ou abreviado de várias formas. Frequentemente, a saudação era acompanhada por uma oração pelo destinatário, algumas vezes por um rogo pela saúde e ocasionalmente por uma sentença de agradecimento a Deus ou aos deuses. As cartas geralmente terminavam com a palavra adeus. Algumas vezes, o adeus era precedido por um rogo pela saúde do destinatário ou um pedido para o destinatário saudar membros da família, amigos ou outros nomeados pelo remetente. Então, isso é a estrutura básica de uma carta daquela época, naquela sociedade, e é importante entender como isso funciona para associar as cartas do texto bíblico, né? Enfim, então, aqui vou dar um exemplo de como era, né? Essa daqui é uma carta, está escrito Mystarion, Mystarion a seu próprio Stoires, saudações. Mandei Blastos para pegar forquilhas para minha plantação de oliveiras. Cuide para que ela não se demore, pois você sabe quando preciso dele aqui. Felicidades. Então, é a estrutura que eu falei antes. Tem o remetente, que é esse cara aqui, o destinatário, que é esse cara aqui, e a saudação, que é esse cara aqui, dentro da introdução. O conteúdo da carta, que é o corpo, essa parte aqui em azul, que é um conteúdo completamente corriqueiro, e a conclusão é com a saudação, as felicidades. Essa é uma estrutura de uma carta comum naquela época. E agora eu vou falar um pouco das cartas do Novo Testamento, né? Então, bom, no Antigo Testamento a gente tem alguns registros de trocas de correspondências, né? Oficiais na maioria. Então tem 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e Esdras, né? E depois que foi fechada a Bíblia hebraica, né, a composição da Bíblia hebraica, a troca de correspondências também foi observada nas comunidades judaicas da diáspora, principalmente no Egito, né? Então, é importante também perceber que os judeus estavam
dentro de um mundo helenizado, né? E então os judeus, eles utilizaram da língua grega, adequaram-se à forma e à estrutura epistolar. Epistolar é de cartas. Eu não sabia disso, eu descobri quando eu estava estudando. Para se comunicarem. Então, os judeus, dentro daquele contexto, aprenderam tudo isso e se utilizaram disso, né? E dá para verificar isso na literatura apócrifa e também nos escritos do historiador José, né? E essa tradição foi assimilada pelo cristianismo originário, né? Gerando um fenômeno único, não somente quanto à produção de epístolas com caráter religioso, mas também com a subsequente aceitação dessas epístolas no cânon da Bíblia, né? Isso pode ser verificado em 2 Pedro 3, 15 e 16. Eu vou até ler, que é interessante. Alguém que está com ela aberta aí pode ler? Se tiver. 2 Pedro 3, 15 e 16. Pode? Vai lá, Vitão. Deixa o Vitão falar aqui. Ele está aberto. Opa. É para porque está na gravação. Tenham em mente que a paciência de Nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, é importante notar também que antes dos evangelhos serem produzidos, as cartas de Paulo já estavam sendo difundidas no mundo. Isso é interessante, e até o apóstolo Pedro ele dá autoridade para as cartas de Paulo, né? Então isso é muito interessante. E com relação às cartas presentes no Novo Testamento, basicamente a gente pode dividir elas, conforme Carson e Mu fizeram. A gente tem 21 cartas, né? 13 são atribuídas a Paulo, 2 a Pedro, 2 a João, 1 a Tiago e 1 a Judas, né? E, entretanto, a gente reconhece a existência de 21 cartas, incluindo o 1 João e o escrito de Hebreus, que é um escrito anônimo. Eu vou falar sobre isso depois, mas a gente pode dividir essas cartas do Novo Testamento considerando a divisão tripartita, né? Tripartita é dessas 3 partes, introdução epistolar, corpo epistolar e conclusão. A gente pode separar elas com base nessa divisão. Então tem Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Tiago, 1º e 2º Pedro, 2º e 3º João. E considerando a ausência da introdução epistolar, que seria essa parte aqui, são cartas que não têm a parte do remetente, do destinatário e das saudações. A gente tem 1 João e Hebreus. E a respeito dessa classificação, existem outras subclassificações, né? Levando em conta o conteúdo da carta e não só o corpo dela. Então, de acordo com o MacDonald, há 3 divisões. Não é o McDonald's. Gente, vocês vão notar que é o primo dele. Os meus slides tem uns negocinho aqui, mas é do layout aí, eu já tinha feito, eu não quis mudar, não. Eu não tô... Ô, Amanda, assim, não dá, Amanda. Ali, ó, não tô cancelando o texto ali, não, viu? Olha, por exemplo, tá? Enfim. De nada. Então, essas subclassificações, né? A gente pode fazer relacionando... em relação ao relacionamento do remetente com os destinatários. Então, a gente tem 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, 1º e 2º Pedro, 2º a 3º João, Tiago e Judas, em relação à autoria. Então, algumas cartas são do Corpus Paulino, então seria da autoria do Paulo, Corpus Petrinium de Pedro, Corpus Johannium e de João, e de Tiago e Judas, né?
os meio-irmãos de Jesus. E, em terceiro lugar, quanto ao propósito e o conteúdo. Então, o que essa carta estava transmitindo? Poderia ser carta da prisão ou cartas pastorais, e etc. E a maioria dessas cartas, principalmente as paulinas, ela tem uma extensão muito maior do que as cartas encontradas naquele período. Porque, como eu disse, as cartas daquele período tinham a característica de serem curtas e objetivas, né? Então, isso pode ser explicado pelo uso teológico que seus autores fizeram das cartas. Eles queriam transmitir um conteúdo bem mais profundo, com a finalidade de instruir as comunidades para as quais elas foram endereçadas. Então, em relação às cartas de Paulo, sem dúvidas, o Paulo foi o escritor mais importante do Novo Testamento. A boa parte do Novo Testamento é de cartas de Paulo, né? E quanto aos demais autores epistolares do Novo Testamento, quando eles começaram a escrever suas cartas, os documentos de Paulo já estavam circulando, como eu tinha falado. Então, em 2 Pedro, que a gente leu, a gente consegue ver a complexidade envolvida no ensino de Paulo, né? Como a gente leu aqui. Então, esse aqui é o que a gente leu? Acho que é, né? Então a gente já leu esse aí, tá bom. Então, Paulo, ele sabia várias línguas, como hebraico, aramaico, grego e latim. Isso com base no contexto todo dele, de judeu e da sociedade que ele estava, né? De Roma. E ele usou as cartas dentro da escritura clássica, então ele conhecia a estrutura clássica da escrita de cartas, que é aquela que eu trouxe antes, e ele usou isso para se comunicar e pastorear as igrejas espalhadas pelo Mediterrâneo. E as cartas de Paulo, elas tinham uma característica que elas manifestavam a própria presença de Paulo como se fosse ele falando, né? E como afirma o Ben Witherton, Paulo, como outros autores antigos, leva a dimensão oral um pouco além, escrevendo de forma retoricamente eficiente. Então, isso significa que, ao escrever suas cartas, ele segue as convenções greco-romanas relativas aos discursos públicos. E o Paulo ele não escrevia as cartas dele para serem escritas de forma individual, mas para serem declaradas em público, durante a reunião da comunidade. Isso é muito interessante. E isso foge muito do que a estrutura clássica, a forma clássica das cartas se propunha fazer, né? Então, com base naquilo que nos foi transmitido, a gente pode concluir que Paulo se dirigiu em forma de carta a importantes igrejas situadas em centros urbanos do Império Romano. E Paulo foi provavelmente um dos poucos da antiguidade a escrever epístolas fora do âmbito privado, né? Que era comum nos seus tempos. É importante lembrar que geralmente as cartas eram comunicações privadas entre duas pessoas, antes da época de Cícero, e não eram redigidas para domínio público, né? Muito menos para publicar. E as cartas de Paulo também podem ser classificadas em algumas divisões, e nesse caso a gente pode relacionar a sua autoria e autenticidade das cartas, né? Então tem algumas cartas que são incontestavelmente paulinas, que em ordem cronológica são essas aqui: 1 Tessalonicenses, Gálatas, Coríntios, Filipenses, Filemão, 2 Coríntios e Romanos. Embora não tenham consenso com relação à datação dessas cartas, elas são classificadas com certeza paulinas. Foi Paulo que escreveu. Tem algumas cartas que não há consenso se realmente foi Paulo que escreveu, então Colossenses e 2 Tessalonicenses, e escritos que são considerados por muitos estudiosos pseudoepígrafos, né, que seria Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E, para quem não sabe, pseudepígrafo é quando alguém atribui a autoria a Paulo, mas não dá para saber se foi Paulo que escreveu. É isso, né? Tá, é isso. E eu vou falar um pouco mais disso depois, mas, enfim. Então, esse questionamento e essas questões acerca da autoria e autenticidade de algumas cartas, isso acontece desde o começo da igreja, não é de agora essas discussões, né? E a discussão que mais toma conta assim, de tudo é em relação à carta de Hebreus,
um documento que dificilmente seria considerado paulino. E então surgiu um ceticismo com relação à autoridade, à autoria e até o conteúdo dos documentos bíblicos a partir da virada do século XVIII para o XIX, muito influenciado por escolas de pensamentos teológicas liberais alemãs e britânicas. Então, várias cartas começaram a ser contestadas a respeito da sua autoria, né? E essa contestação, ela pode ser feita levando em consideração, foi feita, né, levando em consideração alguns aspectos textuais que merecem ser analisados. Então, nesse caso, Paulo I vai comparar essas críticas com relação a 2 Tessalonicenses e Colossenses, Efésios e nas outras cartas, que é o que ele vai trabalhar. Então, aqui, como eu disse, da pseudepigrafia, é a atribuição de um documento recente a um autor, geralmente um personagem bíblico. Então, isso não é novidade no mundo cristão, judaico e tampouco clássico, né? Muitos documentos foram compostos e nomeados de forma pseudoepigráfica, com a finalidade de revestir essas composições com autoridade e legitimidade que fizessem com que elas fossem aceitas por muito mais pessoas e sendo considerada até mesmo literatura sagrada. Então, você escreve um documento recente, que não é da época do autor, atribui a esse autor, e as pessoas faziam isso para que o documento tivesse autoridade e legitimidade dentro do que eles queriam, né? E o Paulo I deixa aqui uma observação, que a gente não pode olhar para esse fenômeno de pseudepigrafia de uma perspectiva anacrônica, ou seja, comparando ela com os casos de falsificação de documentos, ou eu escrevi errado aqui, acho. Enfim, basta dizer que naquele tempo a preocupação maior não era a autoria, mas o interesse que os documentos fossem lidos pelo maior número de pessoas, né? E, enfim. Bom, com relação a essa questão de contestar a autoridade e autenticidade das cartas, a gente pode trabalhar alguns parâmetros para indicar se pode ter uma pseudepigrafia ou não. Então, tem 3 parâmetros aqui citados. O primeiro deles seria o uso de um vocabulário diferente do que o autor costuma usar. Isso no caso de quando o autor escreveu cartas para diferentes destinatários, né? Por exemplo, 1 Tessalonicenses, que é incontestavelmente paulino, e 2 Tessalonicenses, que para muitos é uma pseudepígrafe. Então, isso com base no vocabulário diferente do que o autor usou numa carta e na outra. Segundo ponto, a teologia utilizada parece expor um conceito teológico muito desenvolvido com relação à época da redação. Isso levanta suspeitas se realmente aquela carta foi escrita mesmo naquele período. E o processo canônico mesmo de escolha dessas cartas, né? Então, como foi montado o cânon? Tipo assim, as dúvidas com respeito às listas canônicas ao longo dos séculos, porque a gente tem mais de uma lista canônica que a igreja fez ao longo do tempo. Várias dessas dúvidas também podem indicar uma pseudepigrafia em algumas cartas. Mas é importante que diferenças de vocabulário ou de abordagens teológicas, elas podem ser explicadas melhor por outros fatores, como o uso de amanuenses ou o esforço do autor para apresentar pontos teológicos diferentes ou mais desenvolvidos do que fora anteriormente exposto. Eu achei que eu tinha colocado o conceito de amanuense aqui. Não coloquei. Não está escrito nada aí? Pô, que pena. Caramba, eu esqueci o que é. Calma aí. Isso, exatamente isso. Amanuense é quando alguém escreve por você. Isso era muito comum de acontecer, né? Então, sei lá, dependendo de quem está escrevendo, pode acontecer algum processo diferente do que se a própria pessoa tivesse lá escrevendo, né? E muito obrigado, Matheus. E a redação das cartas, até o esforço de cada autor para apresentar pontos teológicos diferentes ou mais envolvidos do que anteriormente expostos, no caso de
autores que escreveram mais de uma epístola, né? Por exemplo, Paulo, Pedro e João, eles trataram de vários assuntos em cartas diferentes. Então, isso pode acontecer. Então, a verdade é que, ao lado das literaturas anônimas, como Hebreus, a discussão sobre algumas cartas de Paulo serem ou não... Oxe, não faz sentido isso. Gente, me perdi aqui. Enfim, em relação a essa discussão toda sobre a quem pertence o documento, quem escreveu, ou sei lá, se de fato faz sentido atribuir a Paulo ou não, depende de vários fatores, e entre as quais a forma de entendermos a autoria, até de fato a impossibilidade da gente saber com certeza absoluta se de fato tais documentos foram escritos ou não pelo referido autor. Então, nesse sentido, toda a tradição canônica da Igreja vai na direção de reconhecer as 13 cartas como paulinas, aquelas que são consideradas incontestavelmente paulinas. Então, isso deve ser considerado como uma tradição válida, porque é uma tradição que foi recebida pela Igreja desde os primeiros séculos, né? E outro fator a respeito das cartas paulinas, na verdade, de todas as cartas do Novo Testamento, é que tem uma fusão da forma clássica de se escrever as cartas da Antiguidade com uma reflexão teológica de Paulo. Então, Paulo junta aquela forma de destinatário, remetente, saudação, e ele junta tudo isso com uma reflexão teológica. Então, aqui, por exemplo, alguém que pode ler para mim, por favor? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. É que as pessoas estão lendo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas sagradas, acerca de seu filho. Como homem, era descendente de Davi. Mediante o espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, como dá para perceber aqui, valeu, Mate. Aqui a gente tem o remetente, Paulo, o destinatário, todos que em Roma são chamados de Deus e chamados para serem santos, e a saudação final, que é a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele fez toda essa estrutura clássica e acrescentou toda a reflexão teológica que ele quis deixar claro que ele é servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por evangelho de Deus, e toda essa reflexão acerca do senhorio de Cristo. E então, provavelmente, os outros autores foram influenciados por essa forma de Paulo escrever as cartas, né? E Paulo e os outros autores usaram essa estrutura que estava disponível na época a serviço dos objetivos pastorais e teológicos. Entretanto, a gente tem no Novo Testamento algumas cartas que seguem a forma mais concisa do padrão. Ou seja, por exemplo, em Atos 15, 23, tem os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Então, a gente tem essas duas formas de serem escritas as cartas. E o Paulo On, ele fez um estudo de caso de Filemon para analisar um pouquinho as cartas paulinas, né? Então, Filemon, quem já leu Filemon? Beleza. Então vocês já sabem, nem vou falar, não. Filemon é a menor carta das cartas paulinas, e ela se distingue do resto por ser uma epístola de cunho particular, ou seja, destinada a apenas uma pessoa.
eu acabei de falar que a maioria das cartas de Paulo eram feitas para ser lidas para a igreja, mas essa carta foi destinada a apenas uma pessoa, né, que era Filemon. E trata de um tema que foge da tônica teológica e pastoral que geralmente Paulo escreve. E nesse caso é a crise no relacionamento entre Filemon e o seu escravo Onésimo. Então, a gente pode definir Filemon como uma carta de teologia prática do Paulo, na qual, entre outras coisas, a doutrina da reconciliação ganha vida nos três personagens centrais. Paulo, que já era velho e prisioneiro, Filemon, que era o líder da igreja, que se reunia em sua casa em Colossos, e o escravo fugitivo Onésimo. Então, como vai ser demonstrado, a história de Onésimo e Filemon, com Paulo intermediando a relação entre ambos, é a representação da história com Deus e a relação intermediada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo com Deus. Então, muito interessante, nunca tinha pensado nisso. Em termos de autoria, desde as primeiras tentativas de estabelecer um cânon dentro da igreja, Filemon sempre foi considerado uma carta genuína de Paulo. O cano de Marcion, que é um cânon antigo, já elencava Filemon como uma carta paulina, e essa tradição se manteve no período da patrística, né, dos pais apostólicos. E houve uma forte contestação que partiu da escola de Tübingen, acho que isso é na Alemanha, não sei, Tübingen, tá. Capitaneado por Bauer, que considerava Filemon um romance, uma ficção cristã. Entretanto, a autoria permanece um senso comum dentro da academia bíblica contemporânea. Então, e como que a gente pode fazer para datar essa carta, né? A gente precisa saber onde ela foi escrita. Isso é muito importante para saber a datação dessa carta. E nesse tema também não temos consenso. Os debates acerca da datação dessa carta e do local são a respeito de Éfeso ou Roma. Então, foi discutido tanto a possibilidade de ser em Éfeso quanto em Roma. Considerando a possibilidade de ter sido escrito em Éfeso, o Paulo tinha o plano de visitar Colossos. E isso está relacionado ao capítulo 22, que ele fala: por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Então, se esse for o caso, Éfeso é uma cidade muito mais próxima a Colossos do que Roma, o que seria muito mais viável, né? E o Wright, ele lista 2 motivos que explicam Éfeso como o local de redação da carta, né? Primeiro, seria muito mais provável que Onésimo tivesse fugido para Éfeso em vez de Roma, porque Éfeso fica a 193 quilômetros de Colossos e Roma 1.600 quilômetros. Então, seria muito improvável que ele tivesse fugido para Roma em vez de ter ido para Éfeso. E dado que Paulo vislumbrava Roma como um posto intermediário no seu plano de visitar a Espanha, isso está em Romanos, seria improvável que ele se dirigisse de Roma para Colossos, lugar de residência de Filemon, para depois voltar para Roma e finalmente ir para a Espanha. Então, esses são 2 argumentos que o Wright cita, que seriam a favor dessa possibilidade de ter sido em Éfeso, e isso nos levaria a concluir a datação em meados da década de 50, quando Paulo esteve lá por 2 anos em Éfeso, que está em Atos. E tem um argumento contra essa posição de Éfeso, que não há nenhuma menção da prisão de Paulo naquela cidade. E, na verdade, não há menção de nenhuma menção de prisão de Paulo naquela cidade. Em segundo lugar, a gente tem a possibilidade de ter sido em Roma, a escrita dessa carta, e o argumento a favor seria que Roma seria apropriado, uma vez que Paulo foi aprisionado lá. Então, isso é textualmente mencionado em Atos 28, né? E considerando essa possibilidade, a carta teria sido escrita por volta do ano 60 e 62. E a própria caracterização de Paulo no versículo 9 como ancião corrobora para a redação em Roma em uma época dele mais velho. Só que o problema desse argumento é que seria improvável que Onésimo tivesse fugido para Roma considerando essa distância, né? E bom, essas são as 2
possibilidades de onde essa carta poderia ter sido escrita. Alguém sabe onde foi? Não, né? Não dá para saber. E só que um ponto que é relativamente pacífico, onde essa carta foi escrita, é que, na verdade, na época que ela foi escrita, é que ela foi escrita na mesma época que a carta aos Colossenses. Há uma tendência entre os próprios estudiosos comentarem Colossenses junto com Filemon. E por que isso? Levando em consideração esses 5 tópicos. Então, essas duas cartas, tanto a carta a Colossenses quanto a carta de Filemon, elas tinham Timóteo como corremetente, né? E... Bom, isso aqui está em grego. Alguém sabe ler grego aí? Hã? Aí sim, da hora. Mas é assim mesmo que eles falavam. Da hora. Obrigado. Aí o H é o memozinho lá das palavras. O H é aquele tiozinho em cima do outro. Ah, da hora, caramba. Adelfos. Adelfos. Eu aceito no último ano. Tá, beleza. E, bom, ambas as cartas Timóteo é corremetente, e ambas as cartas citam Epafras como cooperador de Paulo. E ambas as cartas citam em sua parte final Aristarco, Marcos, Demas e Lucas, em ordens diferentes, mas citam todos eles. Ambas as cartas caracterizam Onésimo como irmão amado. A H, não, peraí, qual? Primeiro? É. A Adelfon, Agapeton. E o segundo Agapeton, Adelfur. E Onésimo, sendo membro da igreja em Colossos, poderia significar que a carta a Filemon também teria sido enviada a essa comunidade, o que faria sentido, né? E apesar dessa carta ser a menor dentre todas as cartas, que ela é relativamente mais longa do que as cartas escritas no mesmo período, as cartas clássicas, né, daquele período. Não estou cancelando Filemon, tá? Filemon segue de perto a fórmula epistolar da antiguidade. Então, como já falei, tem a introdução epistolar, o corpo e a conclusão epistolar. E Paulo deixa aqui claro que, para a decepção dos leitores modernos, o texto não dá nenhuma conclusão, nenhuma explicação por encontro de Onésimo com Paulo, seja em Éfeso ou Roma. A única menção do contato entre ambos se resume aos versículos 18 e 19, que diz: se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. É baseado nesse texto que se chegou à posição de que Onésimo fugiu de Filemon. É com base nisso que a gente pode afirmar isso. Seu senhor por ter causado algum prejuízo. Esse prejuízo pode ser um ônus real, no sentido de Onésimo ter furtado algo, ou também como um prejuízo causado pela própria ausência de Onésimo, né? E tem um outro questionamento que surge, que é: Onésimo teria procurado Paulo sabendo do relacionamento especial com Filemon, tendo em vista alguma forma de intermediação, ou será que o encontro de Paulo não foi planejado com Onésimo? Foi aleatoriamente mais ou menos, né? Então, tudo que a gente pode afirmar a respeito disso vai ser uma hipótese, mas é mais provável que Onésimo tenha se dirigido a Paulo, como diz ali. Como fala isso aí, Arthur? Amicus? A Lida é latim. Você não sabe latim? Tá, amigo do Senhor. Então, o jeito que ele se dirige a Paulo mostra um pouquinho do que pode ter, como pode ter sido isso, né? Então, é provável que Onésimo tenha se dirigido a Paulo procurando certo tipo de mediação com Filemon, ainda que a gente não possa afirmar isso de forma clara, porque isso não está presente de forma explícita no texto. Então, nesse sentido, a epístola a Filemon poderia ser classificada como uma carta de mediação, um gênero epistolar que era comum no período clássico, em que consiste que o autor intercede em favor de um terceiro, mas o propósito não é apresentar ou necessariamente estabelecer um relacionamento.
Isso é interessante, porque isso também é um gênero do período clássico. De qualquer forma, de acordo com Barclay, o ponto consensual é que Onésimo se afastou de Filemão de forma não autorizada por seu senhor. Então, a carta foi habilidosamente escrita para convencer Filemão a aceitar o pedido de Paulo, mas ao mesmo tempo é bastante incerto o que Paulo está lhe pedindo. Como assim incerto? Ainda é uma incógnita o que o Paulo quis dizer no versículo 21, que ele diz: escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. O que significaria esse mais? Então, o Douglas Moo elencou duas possibilidades do que significaria esse você faria mais do que eu te peço, né? Bom, a primeira possibilidade é que Paulo desejava que Onésimo fosse reenviado ao serviço do seu ministério após se reconciliar com Filemão. Isso seria evidenciado pelo que o apóstolo diz no versículo 13. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me serviria. Obrigado. Em seu lugar. O que torna essa opção sustentável é o plano de Paulo em visitar a região de Colossos, onde Filemão e Onésimo estariam, né? A segunda opção, o que significa aquele mais, é que Paulo desejava que Filemão libertasse Onésimo da sua condição de escravo. Tal hipótese é apoiada pelo versículo 16. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado. Especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Nota importante, isso não quer dizer que Paulo tivesse uma posição contrária à escravidão, uma vez que tal condição não fazia parte da sociedade greco-romana da época, né? E alguns estudos apontam que a maior parte dos habitantes do Império Romano eram escravos, e 1/3 dos colossenses eram escravos. Então, nesse ponto, a gente pode cair na tentação do anacronismo, pensando na escravidão greco-romana como semelhante à praticada no período colonial do Brasil. Às vezes, vão corroborar isso, né, que Paulo não era contrário à escravidão, é que muitas vezes ele se coloca como escravo ou servo. Sim. Sim, realmente, que ele não se coloca... Eu vou falar aqui de novo. Porque a Bia trouxe que o que poderia corroborar isso também é que Paulo várias vezes se coloca como escravo, como servo, né? Isso poderia corroborar essa ideia de que Paulo não é contrário à escravidão, né? Mas muito importante também pensar que a escravidão praticada naquela época não tem nada a ver com a escravidão do período colonial brasileiro, né? E o conceito de escravo incluía uma ampla variedade de tipos de escravos, nas mais diversas condições econômicas, né? E a questão da escravidão vai ser tratada num outro capítulo final do livro, mas textos como Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11 nos levam a pensar que Paulo não estava empreendendo um esforço abolicionista, que seria uma ideia anacrônica ao texto. E existe também uma ideia alternativa do que significa aquele mais, mas essa ideia não é muito aceita, que é, em vez de considerar que Onésimo seria um fugitivo, ele seria, na verdade, um emissário de Filemão e da igreja em Colossos, enviado à prisão junto com Paulo para auxiliar o Paulo no ministério. E os trechos, ouvindo o teu amor e a fé que teus para com o Senhor Jesus, Cristo e para com todos os santos, e por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, seriam evidências que apoiariam Onésimo como o emissário. Winter, que foi quem sugeriu essa alternativa, ele oferece como paralelo a carta de Inácio aos Efésios, em que ocorre a menção do envio de um escravo para auxílio do servo do evangelho. Enfim, essa é apócrifo, esse aqui? Não, Inácio ou não? O Inácio é um pai da igreja. Pai da igreja? Tá. E, por fim, todo o relato da transformação de Onésimo seria uma rededicação de seu compromisso com o evangelho. Bom, essa aqui é uma ideia alternativa, mas que não é muito aceita, né? Mas, por fim, o que se pode afirmar com certeza a respeito do propósito dessa carta? O que a gente pode afirmar com certeza, sem extrapolar o texto, é que
essa mensagem ela está relacionada à restauração do relacionamento entre Filemon e o escravo fugitivo Onésimo. E qualquer tentativa de forçar o texto a identificar o significado daquele mais solicitado por Paulo seria mera especulação. Nesse sentido, parece-nos razoável a colocação de Wright sobre o tema da carta ser a comunhão resultante do mútuo relacionamento entre os irmãos na fé em Cristo. Ele diz: a reconciliação entre Filemon e Onésimo se torna uma encenação do próprio evangelho que invade o mundo do pecado, da suspeita e da ira, do orgulho e do medo, com as boas novas que Jesus revelou acerca do propósito divino da salvação, da integridade humana, do amor e da comunhão perdoadora. Isso é muito interessante. E, bom, e em relação às cartas não paulinas, que são as que não tem certeza da autoria de quem é, temos o caso de Hebreus. Bom, a carta mais difícil de se lidar é a de Hebreus, que ela é destinada aos cristãos, muito deles de procedência judaica, espalhados pelo Império Romano, né? Com relação à autoria de Hebreus, é o único dos documentos do Novo Testamento que foi aceito, lógico que inicialmente com várias ressalvas, a despeito da sua autoria anônima. Então, pela citação e pela alusão a Hebreus, encontradas em 1 Clemente, né? E eu coloquei ali que a primeira epístola de Clemente, também conhecida como Clemente aos Coríntios, abreviada como 1 Clemente, é uma carta endereçada aos cristãos da cidade de Corinto, né? E especialmente no capítulo 36, a gente pode ter a relativa certeza de que no fim do século I, em 95, essa carta já estava em circulação nas igrejas. E é uma carta de autoria anônima. Durante os primeiros séculos da história da igreja, muitas pessoas tentaram associar essa carta a Paulo, Lucas, Apolo, Barnabé ou algum apóstolo, mas a única certeza que temos é a máxima de Orígenes. Bravo, bravo. Mas quem escreveu a carta, em verdade, Deus sabe. Você quer deixar registrado? E, enfim, quem escreveu a carta, Deus sabe. A verdade é essa. E em relação à classificação literária de Hebreus, ainda que ela está entre um conjunto de cartas do Novo Testamento, a estrutura de Hebreus é muito peculiar, porque ela mescla uma homilia e uma carta. E levando em consideração a estrutura geral, Carson, Mu e Morris afirmam: o livro começa sem a saudação e sem a indicação do escritor e destinatários, que caracterizam todas as epístolas do Novo Testamento, com exceção de 1 João, e o que também, isso era comum em epístolas do período greco-romano. Apesar disso, o livro termina de forma tipicamente epistolar, com uma bênção, algumas notas pessoais e uma despedida final. Então, toda aquela estrutura inicial não tem, mas a estrutura final tem, das cartas clássicas, né? E, além do mais, a julgar pelo caráter específico das advertências e das exortações morais que permeiam o documento, o escritor tem em mente leitores específicos. A maneira natural de interpretar o capítulo 13, versículo 22, é que o escrito está se referindo ao livro inteiro, embora, na verdade, não chame de epístola ou carta. Parece justificável designar o livro como uma epístola, uma vez que assim ele tem sido classificado ao longo da maior parte da história da igreja. O que ele está falando nesse capítulo 13 é que aqui ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Ele está falando o que significa essa palavra aqui, né? Que suporteis a palavra dessa exortação. Então, a maneira mais natural de interpretar isso é que o escritor está se referindo ao livro inteiro. Embora, na verdade, ele não chame de epístola ou carta. Mas isso é assim que tem sido classificado ao longo dos séculos, né? Bom, o que está acima de qualquer disputa ou dúvida está relacionado ao conteúdo do livro, a mensagem central do livro de Hebreus.
Então, Hebreus tem como objetivo apresentar Cristo como cumprimento cabal de todas as promessas do Antigo Testamento, localizando acima de todos os motivos principais como os anjos, Moisés e o próprio sacerdócio. Ele se constitui, assim, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e seu ofício é celestial. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus 8, 1, 2. Então, Hebreus nos traz um desenvolvimento da cristologia do Novo Testamento. Lembrando, essa carta foi endereçada aos cristãos, muito deles de procedência judaica. Então, muitos deles tinham todos os... Talvez tivessem essa dúvida de como que Cristo cumpre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né? E Hebreus... Hebreus nos traz o desenvolvimento da cristologia do Novo Testamento, apresentando a pessoa de Cristo como a materialização final de todas as sombras do Antigo, com foco especial na obra expiatória. Nesse sentido, essa carta nos sinaliza como os cristãos passaram a interpretar o Antigo Testamento à luz do evento de Cristo, né? Então, dentro de uma perspectiva do cânon bíblico, Hebreus foi colocada entre o Corpus Paulinum e as cartas gerais, né? E de acordo com Wright e Bird, ou Beard, não sei, Hebreus é uma palavra de exortação influenciada por temas paulinos, talvez até mesmo originada no círculo paulino, cujo argumento e cujas imagens seguem uma direção que é bem diferente do que Paulo já escreveu. E, bom, então Hebreus introduz de forma suave os textos de outros autores, escritos com preocupações e temáticas diferentes das de Paulo, trazendo ao mesmo tempo uma riqueza de temas mais amplas do que foi explorado por Paulo, bem como apresentando vozes diferentes, mas complementares ao tom paulino do Novo Testamento. Mas ainda assim, não dá para atribuir essa carta a Paulo, porque ela é bem diferente do que Paulo já escreveu. E a gente tem as... Bom, primeiro eu falei das cartas não paulinas, né? Cadê? As cartas paulinas, as não paulinas e as chamadas gerais, ou católicas. Esse conjunto de cartas seria as cartas de Tiago, Pedro, Judas e João. E essa denominação se aplica a essas cartas, tirando o 2º e 3º João, por não parecerem que tenham sido endereçadas a um destinatário determinado. Ou seja, elas foram escritas para serem transmitidas a diversas igrejas. Por exemplo, Paulo escreveu para Colossenses, para Tessalonicenses. Enfim, essas aqui elas são feitas para serem transmitidas de forma geral para várias igrejas do mundo mediterrâneo. E com relação à autoria dessas epístolas, a tradição mais antiga nos leva em conta o que é apresentado na introdução epistolar. Então, até onde a gente pode perceber, as cartas foram escritas de forma independente das cartas de Paulo. Isso se torna visível se a gente explorar os temas apresentados pelos autores, né? De formas diferentes. E, bom, com relação às cartas de Tiago e Judas, que são os meio-irmãos de Jesus, Tiago, irmão do Senhor, também chamado Justo, escreveu sua carta por volta do ano 45, ou até o ano 60, aos cristãos dispersos pelo mundo mediterrâneo. Como ele endereça, né, as 12 tribos dispersas entre as nações. E pela tradição, o Tiago era considerado líder, bispo da igreja de Jerusalém. E ele emprega em sua carta um tom bem direto e prático, evocando os ensinos de Jesus, numa linguagem, por vezes, próxima à dos provérbios do contexto hebraico. E a gente tem uma discussão com relação a se essa epístola é de fato de Tiago, considerando o estilo de grego elevado empregado na carta. Na opinião de alguns eruditos, isso depõe contra a autoria de Jacobina, né? E outro ponto que está em disputa é a relação entre a eventual dissonância teológica com os ensinos de Paulo, principalmente sobre a justificação pela fé. Nesse sentido, Lutero chegou a classificar essa carta como carta de palha, mas a ênfase que Tiago dá às obras não é algo apartado da fé. Na verdade, é o contrário. As obras são apresentadas como evidências da fé.
Ao dizer que a fé sem obras é morta, Estis, oris, ergon, necan, esti. pressupõe uma ordem de prioridade e um foco na fé, não nas obras. Mas uma coisa, mas não são ideias contraditórias, né? E, bom, a gente tem a carta de Tiago e a carta de Judas, que foi escrita provavelmente antes de 90. E é uma epístola de exortação aos cristãos para que eles permanecessem firmes na fé em face a vários adversários que se levantaram contra a igreja. E o grego utilizado também é um bom grego, e por isso também tem despertado o ceticismo em relação à sua autoria, né? E ainda assim é difícil a gente assumir que eles de fato tivessem um grego superior. Isso implicaria uma educação na língua grega diferenciada dos demais judeus, né? A gente não pode excluir a possibilidade de que os dois, como habitantes da Galileia, tivessem tido contato privilegiado com os gentios de fala grega, né? E, de qualquer forma, Judas demonstra um domínio da Septuaginta e também da literatura pseudepigráfica judaica. Judas cita, por exemplo, o primeiro Enoque no livro dele, que é uma literatura pseudepigráfica judaica, né? E trecho que também vai ser apresentado na literatura apocalíptica. E também tem as cartas de Pedro, que são as cartas de 1ª e 2ª Pedro, que são tradicionalmente consideradas de autoria de Simão Pedro, né? E essas duas cartas enfatizam 2 pontos importantes: a eleição dos cristãos como povo de Deus e a perseverança que esses cristãos deveriam ter em tempos de crise e de perseguição. E o problema relacionado à aceitação de 2ª Pedro como documento de fato de Pedro está ligado à sua similaridade com a correspondência de Judas, né? Então, parece muito com a carta de Judas. Praticamente tudo da carta de Judas pode ser incorporado a 2ª Pedro. Isso é um problema relacionado à aceitação. E outro aspecto do ceticismo acerca da autoria de Pedro está na diferença de linguagem e retórica utilizada em 1 Pedro quando comparado a 2 Pedro. Isso daqui são várias das coisas que estão aqui. Como a gente pode ver se esse texto é pseudepígrafo ou não, né? Deixa eu voltar. Me perdi. Aqui. Então, Pedro escreveu 2 cartas para 2 lugares diferentes, e a gente consegue comparar o uso da retórica dele. E, diante disso tudo, a gente pode considerar que em 1 Pedro, a gente tem a mão de um grego bom na primeira carta, que deve estar relacionado ao uso de uma amanuense, como Mateus disse, alguém que escreveu por Pedro. Mais instruída, né? Uma pessoa que escreveu que seria mais instruída. Já a discussão sobre 2 Pedro não apoia a teoria de que essa carta fosse de Pedro, mas há uma corrente que parece justificar a aceitação de 2 Pedro possa ser uma literatura pseudepigráfica que condensa as tradições petrinas. Eu coloquei aqui, ó. Faz a cópia, né? Enfim. E a gente tem também 1º, 2º e 3º João. E, de acordo com Wright e Bird, esse trio de cartas oferece um relato maravilhoso da verdade e do amor, como também traz o tema da expiação, do Espírito Santo e da igreja como uma comunidade formada pelos filhos de Deus. E tudo dentro de um estilo narrativo diferente de todas as outras cartas do Novo Testamento, refletindo de vários ângulos o amor de Deus que foi derramado em Jesus, o Messias. Além disso, há uma grande preocupação de João em relação ao desenvolvimento da liderança, da comunidade e da obra de Cristo, promovido por questões que mais tarde serão identificados como gnósticos e docetistas. Você pode dar uma... O que seria gnóstico? É tipo um movimento mais místico, da qual você só tem conhecimento a Deus por meio de iniciações. E assim você vai avançando em coisas ocultas. Uhum. Por exemplo, eu vou olhar para a Bíblia e eu vou falar, tá bom, eu vejo, por
exemplo, que João está falando que nós tocamos Jesus, aquilo que os nossos olhos viram, nós vamos tocar aquilo que nós falamos. Essa parte. O gnosticismo intelectual, o que é tocar? O que é ver? E aí ele vai falar que tem significados ocultos dentro de tocar e ver. Uhum. Como se fosse uma coisa muito mística e que só por meio da iniciação espiritual, conforme eu vou avançando espiritualmente, eu vou tendo acesso a esses conhecimentos. Uhum. Essa é a ideia. Eles também tinham assim, eles não tinham muito carne, né? Jesus não era humano, né? Uhum. Sim. O que tem esse aspecto, ele está misturado mais para os docetistas, que era aquilo que eu posso conhecer. Que Cristo, ele de fato ele não se materializou fisicamente, ele era apenas uma aparência daquilo que eu estava vendo, tinha uma aparência como um ser humano. E aí esses dois movimentos eles se misturam. É certo. Mas até mesmo para nós hoje em dia é difícil de falar, o docetismo a gente entende um pouco mais que é do conhecimento, mas o gnosticismo ainda é uma coisa também difícil da gente especificar quando começou, o que é exatamente a doutrina deles, mas esse é um corpo do que estava dentro, essa mística em relação a conhecer um mundo muito obscuro por meio da iniciação. E aí tem esses lados de Jesus. Sim. Uhum. Bom, então, esses movimentos que traziam elementos de ocultismo e de dúvida se Jesus foi de fato carne ou não, se Jesus era Deus ou não, vários desses questionamentos estavam ali no meio da igreja, logo no começo, e João já queria tratar sobre isso, né? E embora os fenômenos do gnosticismo e docetismo tivessem florescido a partir dos séculos 2 e 3, a evidente preocupação com a encarnação de Cristo nos revela que, nesse período mais avançado, ou seja, no final do século I, ideias antes ausentes agora estavam encontrando espaço dentro e fora da comunidade joanina. Em relação a 2 João, Wright e Bird defendem que seja uma carta de apresentação enviada junto com 1 João para algumas igrejas, com a exortação de que os cristãos andassem na verdade e no amor. Já 3 João é uma carta pessoal, uma carta de amizade, dentro dos padrões clássicos, né, que a gente tinha amizade, família e hierarquia, né, do autor a Gaio, lançando um alerta em relação a Diótrefes e recomendando Demétrio. Então, seria uma carta pessoal. E podemos concluir algumas coisas desse capítulo o que a gente de fato pode concluir, né? As cartas do Novo Testamento foram motivadas por uma preocupação séria de seus autores em alcançar pessoas certas em lugares definidos, seja para indivíduos, para uma igreja em específico, seja uma audiência geral composta pela comunidade dos santos espalhada pelo mundo mediterrâneo. As cartas do Novo Testamento cumpriram seu papel de não somente transmitir as diretrizes pastorais dos seus autores, mas também de serem transmitidas a partir de então, de geração em geração, até que chegassem em nós, homens e mulheres do século XXI. O mundo de 2 milênios atrás não é semelhante ao nosso. Naquele contexto, apesar de Deus revelar-se por meio de pessoas, os apóstolos e seus associados, para comunicar sua palavra de acordo com o meio conhecido e altamente apreciado, as cartas, né? Deus, na sua infinita soberania, soube amoldar a sua mensagem à linguagem dos seres humanos, seguindo as formas literárias disponíveis na época, que são as cartas. E as cartas representavam a presença cuidadosa dos pastores diante de um rebanho que estava à distância, convencendo, ensinando, exortando e consolando os cristãos, judeus e gentios espalhados pela Ásia Menor, Europa, Oriente Médio e Norte da África. A utilização dos meios de comunicação da época para a pregação do evangelho e o pastoreio dos cristãos nos mostra que o Deus que se revela à humanidade não faz ressalvas aos meios humanos de comunicação. Antes, ele os usa e os molda conforme sua santa e perfeita vontade por meio de seus emissários. Por fim, a gente pode ver como a mensagem do evangelho foi comunicada por um meio amplamente utilizado na época, as cartas. E as correspondências que temos à disposição nos apresentam visões variadas de problemas e dilemas que as igrejas do mundo mediterrâneo estavam passando. Claro, a voz de Paulo é a mais presente e mais explorada nas cartas dele, mas foi a providência de Deus usar outros autores,
alguns considerados pilares e 2 meio-irmãos de Jesus, para falar não somente na língua dos cristãos, mas diretamente respondendo às suas crises mais cruciais. Obrigado. Viva Eva! Obrigado, Fernando. Foi sensacional. Que alto que ficou isso daí. Obrigado. Agora, a gente vai entrar num momento de conversa. A gente vai encerrar a gravação. O pessoal do Meet continua com a gente encerra a gravação, mas para ficar registrado no nosso canal no YouTube, a gente volta na primeira, segunda semana de março. A gente vai ter esse período de agora, até lá no comecinho do ano, um recesso, umas férias, um descanso. Depois a gente volta com os novos estudos a partir ali de março de 2025. Mas todos os nossos estudos estão gravados e disponíveis no nosso canal no YouTube. Então a gente encerra a gravação nesse momento.